de mais uma derrota do Liverpool, 4-1 em Anfield para o PSV. E o Arne Slot, hein? É Street? Vou ter que chamar o Ricardinho? Por enquanto, não. Por enquanto, ele ainda está empregado. O que tem sido dito pelos setoristas do Liverpool é que a diretoria ainda aposta numa continuidade do Arne Slot. Não tem papo para demissão, por exemplo, entre agora e o próximo jogo do Liverpool, que é fora de casa contra o West Ham. O fato é que a gente tem que voltar para a década de 50, mais de 70 anos atrás, para a gente chegar numa sequência tão ruim do Liverpool assim, cara, que são 9 derrotas nas últimas 12 partidas, o que não acontece desde 53, 54. 3 derrotas seguidas por uma margem de 3 gols de diferença desde 53. São 7 gols recebidos num espaço de 5 dias dentro de Anfield. Assim. É muito, muito, muito grave o que está acontecendo. E, sinceramente, eu não sei por onde o Slot vai sair desse buraco. Porque, para além desses resultados horrorosos e dessas atuações que são trágicas, o departamento médico está só enchendo, não está esvaziando. O último agora foi o Ekitike. Temos que esperar a coletiva do Slot amanhã, se ainda for o Slot, e deve ser, para entender qual é a situação física do Ekitike. Cara, tá realmente complicado. Tá realmente Quais são as complicada a baixas? situação dele. O Wirtz? Bom, Wirtz, Ekitike, o Leone, né, que chegou para a zaga e não conseguiu jogar mais do que um jogo, o Frimpong, o Alisson, acho que ele ficou só gripado, então ele deve voltar para o próximo jogo, mas não jogou contra o PSV. Aí a gente tem, deixa eu pensar aqui, tem mais Não, gente. só esses daí já estão falando de É, três titulares, pelo menos, né? É, dificulta um pouco, né? Mas acho que não é só isso que explica, né, Clarinha? Eu fiquei pensando aqui, olhando pra você, eu pensei, se isso fosse no PSG, acho que ele já teria rodado. Não, acho que não. Bom, Acho que não, nesse momento, no nesse novo momento não, PS. né? Mas antes. Não, antes não teria nenhuma dúvida. Nesse novo PSG, não, porque aí, bom, pensando que o PSG acreditou num técnico que quer. Assim, o técnico tomou conta, o Luiz Henrique tomou conta do PSG, né? Ele virou o administrador do clube, ele que decide tudo, ele tem carta branca. Então, acho que o cenário é bem diferente. Mas, assim, eu não demitiria o Slot agora, tá? Eu acho que. Assim, eu entendo a tragédia, que é o momento do Liverpool, mas é uma temporada muito difícil de se analisar desse Liverpool. A gente não sabe. Para mim, o impacto que o acidente do Diogo Jota tem nessa equipe, e a gente não tem como avaliar isso. Eu acho muito difícil. E assim, quando a gente pensa em projetos a médio e longo prazo, é natural que essas coisas aconteçam. E a gente vê grandes projetos que começaram com. E olha que o primeiro ano do Liverpool é bom, assim, com o slot, né? É um bom primeiro ano de título, ainda que a reta final não estivesse jogando tão bem. Eu sou daquelas que eu mantenho o técnico 10 anos no clube. Eu sou, então, pra mim, se você acredita no técnico, se o técnico não perder o grupo, que eu acho que pra mim é o que eu, Clara Albuquerque, acho, assim, ponta final, acontece, é isso aí, é tentar encontrar as soluções. É, não sei. Eu, Não sabe. sinceramente, não, em relação ao slot, eu não sei se vai ter muito mais margem de tolerância. Porque, cara, gastaram 400 bilhões na janela. Assim, foi o time que mais gastou na janela. O Liverpool nunca tinha feito isso na sua história. E o slot, não é que o slot não tem peças na mão, ele tem. Talvez ele não tenha o equilíbrio, se a gente olhar defensivamente e ofensivamente falando. Mas ele tem muita margem. Não dá para você perder da forma que perdeu com o PSV. E me parece que os jogadores estão extremamente sem confiança já. Estão fritando, cara. O que o Van Dijk fez ontem, não dá para explicar para um zagueiro do nível dele, sabe? E aí a gente olha para os reforços que chegaram, e muito se cobrou aqui, a gente cobrou, e eu falei que tinha que cobrar mesmo também, porque o price tag é muito alto. O Wirtz,
o Ekitike. Mas aí você vai vendo, cara, tá todo mundo mal. Quem que tá bem hoje no time do Liverpool? Todo mundo, Szoboszlai. ou o Szoboszlai, é verdade. O resto, todo mundo caiu de rendimento. O Gravenberch caiu de rendimento, a dupla no meio-campo caiu de rendimento, a zaga caiu de rendimento. O Salah, Irreconhecível, sei lá. procura-se, né? Procura-se Salah, Mohamed Salah, e é assim, eu sou contra colocar nas costas de quem acabou de chegar também um peso maior. Eu acho que o Liverpool tem jogadores históricos que estão lá, que também precisam comprar esse barulho e defender o seu treinador. Não está acontecendo isso. Eu não sei a margem. O Fred pode falar melhor em relação a treinadores, porque o Liverpool não tem, né, histórico de mandar embora, né? Mas eu Não. acho que tá dançando, né? Eu tenho visto bastante das lendas do clube, né? Aqueles cortes circulando nas redes sociais. Acho que a maioria já perdeu a paciência ali. Eu vi o Gerrard e o McManaman falando que tem que ficar com o Slot e o Carragher mais nervoso com os jogadores do que com o próprio Arne Slot. Inclusive, tem uma crítica do Carragher que eu concordo muito, que é: ontem eu vi uma entrevista pós-jogo do Curtis Jones. Cadê o Mohamed Salah, cara? Por que o Salah não vai falar com os torcedores? Não tem uma entrevista do Salah, ele só fala na boa? Ele só fala quando tá fazendo gol, quando tá batendo recordes, quando ele tá próximo de título. Ele já não é muito afeito a falar, né? E eu entendo que ele seja um cara de poucas entrevistas. Mas nesse momento, o Salah, ele tem quase que a obrigação com os torcedores do Liverpool de ser o cara de ir nos microfones e tentar explicar o que está acontecendo, ao lado de figuras como Van Dijk, que esse sim dá a cara a tapa e deu a cara a tapa em quase todas essas 9 derrotas nos últimos 12 jogos. Então, eu acho um problema que o Salah seja um cara que esteja sumido dentro de campo e sumido fora de campo também. Sumido dentro de campo pode acontecer, ainda mais num problema que claramente é estrutural, é coletivo e não apenas individual. Mas ele precisa ser o cara que tem que sair e tentar explicar junto com o Slot, junto com o Van Dijk. A não ser que ele esteja achando que ele tem coisas para falar que não vão ajudar o Liverpool, né? A não ser que ele tenha pensamentos aí que vão expor questões que a gente não tem noção do que esteja acontecendo dentro do ambiente. Porque eu entendo o que a Clarinha está dizendo, e eu também prefiro a paciência com os treinadores, mas isso que está acontecendo não é normal, né? Assim, você pode perder 3 de 4, 4 de 5, como o Liverpool, né? Ainda mais enquanto campeão da Premier League. Mas 9 de 12, tomar de 3 do Forest e 4 do PSV em Anfield, é Então, loucura. a minha pergunta é assim, obviamente assisti poucos jogos do Liverpool, não acompanho todos os jogos do Liverpool. A análise é realmente que a solução, assim, parte da solução é a saída do slot? Não, 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 não. Não é uma análise definitiva. Tem gente que acha que ele já não está conseguindo encontrar soluções com algumas insistências, né? Hum. Por exemplo, com o Gakpo na esquerda, mudando o Szoboszlai de posição toda hora, insistindo no próprio Mohamed Salah. Tem gente que acha que o Slot ele está mexendo pouco na estrutura inicial do time e mexendo muito durante os jogos de uma maneira que não faz muito sentido, né? Ele Tá. começa a perder, perder, perder. A solução dele é tirar um zagueiro, colocar um atacante e recuar o Gravenberch. E isso não deu certo contra o Forest e não deu certo mais uma vez contra o PSV. Ao mesmo tempo em que eu tenho um pouco de empatia com a situação dele, de não ter. O banco contra o PSG não era um banco de quem gastou 400 milhões, porque os 400 milhões estavam no departamento médico e um pouquinho no time titular. Mas talvez o É, banco era melhor que o time do PSV. Tinha o Isaac, pois tinha o é, Chiesa. É, O pois é. O PSV Chiesa, não. por que o Chiesa não está jogando? é verdade, sim. Por que o Slot não está dando oportunidade para o Chiesa? Que, junto com o Ekitike, tem sido o único atacante que demonstrou algum grau de bom futebol, né? Nesse começo, nessa quase metade de temporada, não estamos em começo, né? Então, respondendo, Clarinha, não é. Tem gente que diz, não, o Slot já perdeu o grupo, papapá, e tem gente que acha que tem que olhar mais para os jogadores. E assim, eu acho que o Liverpool não vai escapar do playoff da Champions nesse momento. Tá já Não. em 13º, vai enfrentar a Inter fora de casa na próxima rodada, depois o Marselha fora de casa
E aí fecha com o Karabag. Acredito que contra o Karabag, pelo menos, vai dar tudo Onde? certo, né? Em Em casa? Anfield. Ué, vocês não me É. escutaram? Sim, Não, Ah, como não? não? Eu escutei. Como não? não. Você falou do que era em Anfield, Mas fecha em casa? o Arthur tá mutado? Karabag em Anfield. Ah, não, eu não ouvi, perdão. Mas o Karabag ganhou do Benfica em, né, Luz, hein? Mas o Não é Benfica qualquer Karabag, tá. não, hein? É um Mas o super Benfica. Karabag, hein? Mas também esse Benfica aí que precisou enfrentar o Ajax pra pontuar, né? Que é o último. É, Que o único clube que mas, não pontuou na Isso é Champions. verdade. mas pontuou, tá? Pontuou.